Então vamos iniciar com uma mensagem para renovarmos. Não espere viver sem problemas. Viveis que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros, nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quando possível. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio, toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostram incapazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência e indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja, criando no mundo íntimo a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. O estudo dessa noite vai ser realizado pela nossa amiga Fernanda. Boa noite a todos. O tema da nossa exposição de hoje chama-se Codificar a Vida no Bem. Mas o que seria codificar? Codificar é reunir em leis, reunir em um código regras e normas de conduta. E nós temos diversos exemplos de códigos nas nossas vidas. Temos Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito, que é uma série de regras e normas de conduta que precisam ser seguidas. Se essas normas, essas regras não forem seguidas, se nós infringirmos essas normas, nós teremos que arcar com as consequências dessa infração. No exemplo do trânsito, arcaremos com multa, perda da carteira, podemos até ser presos, dependendo do que fizermos. Então, um código é uma série de normas de conduta. E quando nós falamos, nós espíritas, em codificar, o que nos vem logo à mente? A codificação. A codificação realizada por Kardec nas 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. As 5 obras básicas. E por que codificação? Porque aí está um código, uma série de regras, normas de conduta, para quê? Para codificarmos a nossa vida no bem. Uma série de normas de conduta para vivermos no bem, um roteiro. E paremos para pensar, quem de nós aqui já leu ou estudou pelo menos um desses livros do início ao fim? Poucos de nós. Tudo bem, nós não sabíamos. Está em tempo, podemos estudá-los ainda, temos muito tempo. Mas esse é o código, o roteiro nos dado para a vida no bem. Nos dado por Kardec,
que codificou, recebido pelos espíritos dos benfeitores superiores. E nas questões de 629 a 646 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores espirituais sobre o bem e o mal. Nós vamos falar em algumas dessas questões, mas aqueles que tiverem interesse podem olhar as questões depois no Livro dos Espíritos, falando sobre o bem e o mal. E na questão 642, então, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta apenas não fazer o mal? Não, responderam os espíritos. Cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não basta que não façamos o mal. É preciso que façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Precisamos fazer o bem ao próximo. Paulo de Tarso, na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu pratico. Nós, no nosso nível de evolução, estamos muito mais próximos do mal do que do bem. Fazer o bem ainda nos é difícil. Nós precisamos o tempo todo vigiar os nossos atos, vigiar as nossas palavras e vigiar os nossos pensamentos. O tempo todo. Porque muitas vezes uma única palavra ou um gesto que alguém nos faz é o suficiente para perdermos a cabeça, para perdermos a paciência, para revidarmos com uma palavra ruim, para revidarmos com uma agressão. Uma simples palavra é suficiente. Porque nós ainda não conseguimos manter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos elevados no nível do bem. Qualquer palavra atravessada, às vezes um olhar atravessado, já faz com que nós nos mostremos. E Paulo reconhecia suas fraquezas. Por quê? Porque ele se autoconhecia. E é preciso que nós nos autoconheçamos. Já disse um grande filósofo: conhece-te a ti mesmo. E nós não nos conhecemos. Precisamos olhar para dentro de nós e perceber quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades, o que nós viemos aprender aqui. Porque cada um de nós está aqui para evoluir, está aqui para progredir. Nós somos espíritos imortais em aprendizagem. Nós estamos caminhando na direção do bem. E para caminharmos na direção do bem, nós precisamos conhecer quais são as nossas fraquezas. Precisamos nos observar e combater essas fraquezas em nós. Emmanuel, no livro Nascer e Renascer, nos diz o seguinte: muitos companheiros encarnados desistem da colaboração nas obras do bem, declarando-se imperfeitos e endividados, quando, nessa condição, mais valioso se nos faz o trabalho de formação da própria disciplina. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, muitas vezes nós percebemos companheiros que desistem do estudo. Desistem dizendo-se que não estão preparados. Não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para conhecer. Eu não estou preparado para conhecer porque conhecer me obriga a me melhorar. Eu não estou preparado para me melhorar. E muitas
muitas vezes, quando nós participamos dos estudos e depois nós somos convidados a auxiliar no trabalho da casa espírita, aí nós nos dizemos que não estamos preparados porque nós somos ainda muito imperfeitos. Nossa, eu tenho tantas imperfeições, como eu vou lá para frente falar? Nós aqui que estamos falando, nenhum de nós é perfeito. Muitas vezes preparamos um trabalho sobre um determinado assunto que nos cai como uma luva. São os nossos próprios erros ali retratados. Somos imperfeitos. Mas nem por isso devemos deixar de trabalhar no bem. Fazer o bem é o caminho para a perfeição. Se não fizermos o bem, vamos estacionar. Fazer o bem é dar um passo de cada vez em direção à perfeição. Emmanuel nos diz que o trabalho do bem, então, é o que nos dá a disciplina. Disciplinarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, através do trabalho do bem. Jesus, quando veio à Terra, ele não fez o seu trabalho sozinho. Ele saiu a pregar, a fazer o bem, mas ele não fez isso sozinho. Ele chamou mais 12 para andar com ele. E eles eram perfeitos? Cada um deles era perfeito? Nenhum deles. Nenhum era perfeito. Porque nós não somos aqui na Terra perfeitos. Jesus foi a única criatura perfeita que veio à Terra para nos ensinar o caminho da perfeição. Então nenhum deles era perfeito. Jesus sabia disso. E Jesus exigiu deles perfeição? De nenhum deles. Jesus sabia que seria traído por um deles, que seria negado pelos outros, e mesmo assim plantou a semente em cada um daqueles espíritos. E o que aconteceu? Na hora extrema, um o traiu, os outros o negaram. Exatamente como ele imaginava que aconteceria. Como ele sabia que ia acontecer. Mas logo após isso acontecer, aquela semente ali plantada germinou. E eles voltaram ao trabalho do bem, apesar de terem sido fracos, apesar de suas fraquezas, apesar de suas imperfeições, eles voltaram ao trabalho do bem. Colocaram as mãos no arado, disseminaram os conhecimentos, os ensinamentos. Jesus não nos pede perfeição. Para auxiliarmos o próximo, para erguermos as mãos àqueles que necessitam, não precisamos ser perfeitos. Precisamos de boa vontade, persistência contra as nossas fraquezas e fé. Só isso. Não precisamos de perfeição. Então a escolha é sempre nossa. Fazer o bem, fazer o mal ou não fazer nada. Só que como nós vimos ali na questão 642, não fazer nada equivale ao quê? Ao mal. Os benfeitores espirituais nos disseram, não fazer o bem, não fazer o mal não é o suficiente. É necessário fazer o bem. E muitas vezes nós optamos por não fazer nada, porque aí não estamos fazendo mal. Não estamos fazendo todo o bem ao nosso alcance. A escolha é nossa. As nossas mãos podem acariciar ou elas podem agredir. A escolha é nossa. Nossos olhos podem ver o lado bom da vida, as alegrias,
a criação, a natureza. Podemos olhar tudo com otimismo. Ou podemos ver o lado escuro, as dores, os sofrimentos, o desânimo. Mais uma vez a escolha de quem? E as nossas palavras? Nossas palavras podem consolar, podem trazer arrimo, podem trazer bom ânimo, ou podem gerar o conflito, a discórdia. E as nossas pernas? Nossas pernas podem nos levar até aqueles que necessitam para auxiliarmos, ou podem passar indiferentes. O nosso tempo livre, como nós podemos utilizá-lo? Podemos utilizá-lo com a nossa família, fazendo uma leitura agradável, ensinando os nossos filhos, aprendendo, estudando as obras básicas. Ou podemos utilizar o nosso tempo livre assistindo notícias de tragédia, filmes de guerra, coisas que vão fazer com que o nosso padrão vibratório vá lá para baixo. O que nós queremos? Qual é a nossa escolha? Porque nós sempre temos escolha. O tempo todo, a cada momento nas nossas vidas, nós estamos escolhendo. Nós estamos plantando. E a plantação é escolha nossa. Mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantarmos o mal, vamos colher o mal. E se não plantarmos, vamos ficar estagnados. Não vamos ter nada para colher. Vamos ter que repetir de ano. Porque nós estamos aqui numa escola. Se não passarmos nas provas e nas expiações, vamos repetir de ano. Mas então Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: como se pode distinguir o bem e o mal? Como saber se estamos fazendo o bem ou se estamos fazendo o mal? E os espíritos amigos respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que dela se afasta. Fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Então nós temos um código que, se for infringido, estamos fazendo mal. Seguindo as leis desse código, as leis de Deus, estamos fazendo bem. E Jesus nos deu uma fórmula muito simples para identificarmos se estamos fazendo bem ou mal. Nós é que não prestamos atenção nesse ensinamento. Jesus disse assim: fazer aos outros tudo aquilo que quereríamos que nos fosse feito. Então, tudo aquilo que nós fomos fazer aos outros, quem sabe nós nos indagamos assim: será que eu queria que fizesse isso para mim? Se a resposta for sim, gostaria muito que fizessem isso para mim. Estamos fazendo bem. Se a resposta for bom, não sei, acho que eu não ia gostar que fizessem para mim, então não estamos fazendo bem. A fórmula é simples. Aquilo que formos fazer ao outro, será que é aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós? Será que quando estamos num dia não muito bom, e aí a gente revida com uma palavra ruim, a gente gostaria que o outro nos agredisse? Ou que ele tivesse um pouco de paciência com o nosso mau humor naquele dia? Será que quando a gente está com pressa no trânsito, e aí a gente corta o outro motorista, sem querer, porque a gente está com um pouco de pressa, a gente gostaria que o outro nos buzinasse, nos fizesse um mau sinal? Não, a gente não gostaria. Então a resposta é simples. A questão é simples. Mas nós não prestamos atenção nesse momento.
Sérgio Lopes, psiquiatra e palestrante espírita da cidade de Pelotas, nos diz o seguinte no livro Leis Morais e Saúde Mental. Para chegarmos a algum ponto, para sermos bons, precisamos de uma indicação, um código. Jesus nos mostrou o alvo, Jesus nos deu o exemplo, foi o modelo, guia e modelo da humanidade. Kardec nos deu o mapa, a codificação, como viver no bem. Observando esse alvo e esse mapa, nós podemos chegar lá. Só depende de nós. Depende de cada um de nós. Codificar a nossa vida no bem. Trouxemos uma pequena historinha para exemplificar a importância do trabalho no campo do bem. E ela conta assim. Numa comunidade cristã, havia um religioso de cabelos brancos que sempre orava pedindo para ver Jesus. Ele e os demais ali residentes eram piedosos e caridosos e faziam sempre o bem aos necessitados. Todos os dias, às 3 horas da tarde, os portões da entidade eram abertos ao som de uma sineta e os pobres entravam para atendimento. Atendimento médico, alimentação. Um dia, depois do almoço, o bom velhinho orava, pedindo a Deus a oportunidade de ver Jesus, conversar com ele, nem que fosse por alguns minutos. De repente, o seu quarto ficou todo iluminado e Jesus lhe apareceu. O velhinho não cabia em si de alegria. Jesus estava ali. E então poder conversar com o mestre, quando a sineta tocou, chamando todos para socorrer e ajudar os irmãos infelizes. Ele vacilou um instante, não sabendo se ia ou se ficava ali com Jesus. Mas resolveu ir, pois precisava fazer o seu trabalho, atender o próximo. Deixou Jesus ali no quarto e se foi, com o coração apertado, acreditando que quando voltasse, ele não estaria mais ali. Perdeu a grande oportunidade perdida. Atendeu a todos com o mesmo amor e bondade de sempre. E quando todos se retiraram, voltou para o quarto com o coração ainda triste. Porém, quando lá chegou, seu quarto estava ainda mais iluminado. E espantado, vê que Jesus esperava por ele. Chorando e feliz, atirou-se aos pés do mestre. Mestre, tu aqui não fostes embora, esperastes por mim? E Jesus, passando as mãos compassivas em seus cabelos brancos, respondeu-lhe meigamente: meu irmão querido, se tu ao ouvires a sineta chamando-te para o trabalho, junto aos sofredores, se tivesses permanecido aqui, quem teria saído era eu. O trabalho do bem é o que nos aproxima de Jesus. É o que nos aproxima de sermos homens e mulheres de bem. Pessoas de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, existe um texto bastante longo que fala das características do homem de bem. Nós não vamos lê-lo aqui, mas aqueles que quiserem ler, podem depois procurar no Evangelho, capítulo 17, item 3. Mas nós trouxemos esse trecho do Evangelho, cantado e adaptado por Nando Cordel. Vamos ouvir.
verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comendo o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso, com outros bens espirituais, acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida, nas decepções, aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher, voltava, ou crescer, ou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher, voltava, ou crescer, ou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher, voltava, ou crescer, ou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher, voltava, ou crescer, ou chegar lá também. Então, que todos nós possamos mudar, crescer, dar um passo de cada vez, porque vamos chegar lá também, só depende de nós. Uma boa noite a todos e que Jesus nos acompanhe. Nesse momento, vamos fazer uma vibração com todos os nomes que nós depositamos nas caixinhas aqui na frente, com todas aquelas pessoas que nos veem no coração, nos veem em nossas memórias. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança.
requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura, da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo, as nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante de nossas lutas, de nossas provas, que nos são necessárias ao nosso próprio burilamento. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldades e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos desenha ante a misericórdia de Deus. Emmanuel.